Vamos lá então ao nosso estudo de hoje, o livro A Gênese, o capítulo 17, Predições. As predições segundo o Espiritismo. Nós estamos nas predições do Evangelho. E aqui então vamos entrar num item interessante, o segundo advento do Cristo. Como a gente já comentou num outro estudo já há bastante tempo, algumas vezes nós encontramos passagens com colocações de Kardec que abrem para nós precedentes muito importantes a respeito de algumas questões duvidosas, e esses precedentes significam que, se nós encontramos algumas incoerências em interpretações de alguns textos que nós estudamos, em especial dentro dos evangelhos, significa que nós estamos sujeitos a encontrar outras inconsistências, outras divergências em outras passagens também, dando para nós o entendimento de que não adianta nós fecharmos um livro colocando ele como sendo absolutamente infalível, se nós já encontramos outras passagens que são falíveis. Então temos aqui segundo advento do Cristo. Vamos estudar aqui então uma passagem do livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar sua vida a perderá, e aquele que perder a sua vida, por amor a mim, a encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou por que preço o homem poderá resgatar a sua alma depois de tê-la perdido? Porque o Filho do Homem deve vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade, que há alguns entre aqueles que aqui estão presentes, que não experimentarão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem vir em seu reino. Então, Marcos capítulo 14. Então, levantando-se no meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou Jesus, dizendo: Não responde nada ao que estes depõem contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu nada. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: És o Cristo, Filho de Deus, para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: Eu o sou, e um dia vereis o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Imediatamente o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Que necessidade temos de mais testemunhos? Então, são duas passagens, livro de Mateus, bom dia, André. Livro de Mateus e livro de Marcos, falando exatamente sobre essa vinda do Cristo. Em especial aqui em cima, Kardec frisou, porque o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, e depois dizendo aqui que é a parte mais problemática. Digo-vos em verdade que há alguns entre aqueles que aqui estão, que não experimentarão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem vir em seu reino. Então já começa a mostrar que aqueles que estavam presentes não morreriam sem antes ver o retorno de Jesus. No item 45, Kardec começa então fazendo aqui a sua análise. Jesus anuncia o seu segundo advento, ou seja, o seu retorno. Ele veio na primeira vez, foi crucificado, depois desencarnou e depois ele viria, segundo essas palavras, numa outra oportunidade para dar continuidade naquele seu trabalho. E isso exatamente é o que se espera, quando nós falamos sobre esse advento, que ele voltaria, é exatamente o que muitas religiões, em especial dentro do próprio cristianismo, aguardam então esse retorno. E de um modo geral, muito vinculado também àquilo que é apresentado no livro das Revelações, o Apocalipse. Então vamos continuar aqui com Kardec para a gente analisar isso. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Apresenta-se como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai,
julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos tiverem chegado. Aqui a gente vai analisando cuidadosamente as próprias palavras de Kardec também. Apresenta-se como devendo vir em espírito. Já entendemos aqui uma questão de hipótese. Então ele deve vir, não é uma afirmação que sim, nem uma afirmação que não. Essas palavras, aí aqui entre aspas, há alguns daqueles que aqui estão que não experimentarão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem vir em seu reino. Kardec coloca, parecem uma contradição, pois é incontestável que ele não veio durante a vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não poderia se enganar numa previsão dessa natureza, e sobretudo por um fato contemporâneo, que lhe dizia respeito pessoalmente. Aqui então, só para lembrar, quando ele diz que muitos daqueles não morreriam sem antes ter visto, ele estaria então falando dele próprio, naquele momento contemporâneo, e aí então se provou claramente que não aconteceu, todos eles desencarnaram e Jesus não voltou naquela época, e aí então nós fazemos a interpretação para entender que não era nesse sentido essas palavras. Jesus, entretanto, não se poderia enganar numa previsão dessa natureza, e sobretudo por um fato contemporâneo que lhe dizia respeito pessoalmente. É preciso, inicialmente, perguntar se suas palavras sempre foram reproduzidas fielmente. Aqui a gente já começa então a observar exatamente aquele precedente que eu falei para vocês. Quando nós estudamos, né, aliás, eu sempre apresento para vocês, olha lá, Dalva, quanto tempo? Eu falei para vocês já a grande dificuldade que eu particularmente tenho em estudar os textos do Evangelho, colocando como uma verdade absoluta, tentando interpretar aquilo da forma como se apresenta, sem ter a certeza que as coisas foram traduzidas e apresentadas no seu sentido, né, na sua forma original. Então, quando Kardec pergunta, é preciso inicialmente perguntar se as suas palavras sempre foram reproduzidas fielmente, já coloca em xeque praticamente todo o texto. Porque não podemos dizer assim que somente um capítulo foi mal traduzido ou foi manipulado, enquanto a outra parte não. Nós vamos considerar que todo o conteúdo dos textos bíblicos, desde o início no livro Gênesis até o final, no Apocalipse, todo ele foi traduzido e manipulado várias vezes. Ora textos que entraram, ora textos que saíram. Uma língua já de mais de 2000 anos, acrescentando novos vocábulos, fazendo novas interpretações, considerando também as questões regionais, de expressões específicas para uma região, para uma época, num contexto, modificando, quando nós fazemos aqui a tradução para o nosso tempo, para a nossa cultura, na nossa linguagem. E ele coloca ainda, pode-se duvidar, considerando-se que ele nada escreveu, que as suas palavras só foram registradas depois da sua morte, que se vê o mesmo discurso quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, o que é uma prova evidente de que não são as expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sido alterado, passando por traduções sucessivas. Então que a gente coloca em xeque toda a legitimidade do trabalho feito por aqueles que estudavam esses textos, que procuravam criar um corpo doutrinário a partir daqueles textos originais. E daí a grande importância, então, que Kardec inclusive fala na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que o que existe de mais importante nos Evangelhos são o conteúdo moral, e não os eventos, as descrições que aparecem ali. De imaginar, por exemplo, né, quando nós estudamos sobre alguns fenômenos, de andar sobre as águas, Kardec mesmo levantou as hipóteses. É possível caminhar sobre as águas dentro do fenômeno de levitação? Sim. E Kardec apresenta uma segunda hipótese, Jesus em desdobramento. Se materializou na emancipação sobre as águas, e aí não teria problema. Mas qual exatamente o evento real daquilo que aconteceu? Então, porque Jesus multiplicou pão, transformou água em vinho, andou sobre as águas, como é que nós podemos afirmar que isso de fato aconteceu? E se aconteceu daquela mesma forma? Por isso, então, a preocupação que a gente deve ter
de fechar essencialmente dentro das questões morais. De falar, por exemplo, de tudo aquilo que existe no próprio Sermão da Montanha, que não existe nada ali de fenomênico, de focarmos apenas nas questões morais, já será o suficiente para nós de termos ali um manual de conduta bastante profundo, bastante significativo. Então esse trecho das palavras de Kardec, colocando em contradição aquilo que Jesus teria dito com aquilo que aconteceu, já mostra que toda a tradução do Novo Testamento e do Antigo Testamento também está comprometida. Por isso, então, qualquer tipo de debate, não, mas Jesus falou, porque está escrito. E aí a gente lembra, né, para quem chegou agora, nós estávamos ouvindo uma mensagem de harmonização daquelas, né, lidas pelo Paulo Goulart, e do trabalho feito no livro Sinal Verde de André Luiz, em que ele coloca assim: se alguém disser que a madeira é pedra, aceite que a madeira é pedra. É a visão que ele tem. Agora, se alguém utilizar a madeira ou a pedra para provocar um ferimento, aí nós podemos então argumentar dos efeitos dessa atitude. Mas enquanto aquela pessoa afirmar de pé junto que a madeira que ele está segurando é uma pedra, e ele acredita nisso, então que seja. Não há necessidade de ficar tentando conversar, tentar argumentar para convencer ele de uma coisa que ele mesmo já se convenceu, desde que isso não traga nenhum prejuízo para ninguém. Então, nesses debates fervorosos que nós temos dentro das religiões, de dizer assim, olha, mas está escrito aqui, sem nenhum problema. Se você acha que o que está escrito tem esse significado, então seja muito feliz. A mesma coisa pode acontecer também, inclusive, dentro do próprio meio espírita. Quantos debates fervorosos, calorosos e provocativos nós temos com relação às traduções? Dá para a gente lembrar quantas traduções existem das obras de Kardec do francês para o português. Aí tem alguém que prefere Guilherme Fernandes, acho que Guilherme Fernandes é o nome dele, né? Tem outros que preferem Herculano Pires. Não é Guilherme Fernandes, agora me incomodou. Achem para mim, por favor, o nome desse tradutor, né, que faz para a FEB. Então nós temos ali várias e várias traduções do francês para o português, que é uma língua próxima. Houve certamente uma mudança no vocabulário, que a gente lembrar, por exemplo, Guilherme Ribeiro, obrigado, Miriam. Então Guilherme Ribeiro, o tradutor da BID, o tradutor da FEB, isso, Ribeiro, Zé, obrigado. Então nós temos vários, né, vários tradutores que se deram ao trabalho de fazer essa transição do francês para o português. E nós lembramos sempre, inclusive, que até mesmo o francês do século XIX para o francês do século XXI houve mudanças significativas, assim como o próprio português. Quando nós pegamos livros escritos na época do Brasil, do Brasil Império, na época do Brasil escravagista, nós encontramos alguns textos que a gente fica se perguntando o que exatamente está escrito aqui. Então o francês não foi diferente. Então nós pegamos livros de Kardec daquela época, traduzimos para o português da atualidade e encontramos ali algumas palavras, algumas expressões que ficam difíceis de serem compreendidas. Então, se do francês nós já encontramos esses debates, porque nós temos grupos espíritas que dizem assim, nós só estudamos as obras traduzidas por fulano. E o outro fala assim, mas eu prefiro do outro. Mas a sua não presta e a minha presta. E aí começa então o debate. Não, mas porque você está certo, porque você está errado, porque você não sabe, porque você é isso. Como diz André Luiz, se ele disser que a madeira que ele está segurando é uma pedra, que deixa ele ficar então com a sua pedra. Agora, se por acaso aquele argumento que ele está utilizando provoca um tumulto, provoca uma problemática, aí sim há a necessidade da nossa intervenção. Então, segurar esse silêncio e conter a vontade que a gente tem de comprar uma briga dessa é um esforço muito grande. Mas a gente tem que ter essa compreensão de não entrar em conflitos desnecessários para tentar mudar o ponto de vista de alguém que não vai fazer diferença nenhuma, a não ser satisfazer o nosso orgulho. Porque eu falei para ele e ele aceitou o que eu disse.
Ou então, quando ele não aceita, a gente fica se remoendo por dentro, porque a gente devia ter utilizado um argumento melhor. Aí a pergunta é, a troco de quê? Para impor a nossa verdade sobre a verdade do outro? Então a mesma coisa acontece também nesses textos que nós estamos estudando. Só para a gente reforçar, bom dia pessoal, bom dia Jandira, bom dia Fraterna e bom dia Dandu. Então nós temos aqui, olha só mais uma vez esse argumento. É preciso inicialmente perguntar se as suas palavras sempre foram reproduzidas fielmente. Pode-se duvidar, considerando que ele nada escreveu, que as suas palavras só foram registradas depois da sua morte, que se vê o mesmo discurso quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, o que é prova evidente de que não são as expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sido alterado, passando por traduções sucessivas. Essa argumentação de Kardec ela é muito pertinente para nós, nos leva a reflexões importantes sobre tudo isso. Kardec escreveu, Jesus falou. Quem ouviu, escreveu o que ele disse. E a pergunta é, será que nós vamos encontrar os textos corretos, os textos profundos, dentro desses argumentos que são apresentados hoje? E continuando, vamos lá. Por outro lado, é certo que se Jesus houvesse dito tudo isso, dito tudo que poderia dizer, teria se expressado sobre todas as coisas de uma forma clara e precisa, que não teria dado lugar a qualquer equívoco, como o fez com os princípios morais, ao passo que foi obrigado a encobrir o seu pensamento sobre os assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Então aqui é importante a gente observar que ele fala para nós que com relação às questões morais, Jesus não teve nenhum problema em apresentar suas ideias. Falando aqui para nós, né, sobre conduta, sobre comportamento de um modo geral. Então, se ele trouxe para nós essa clareza, nós não temos nem dúvidas com relação ao seu verdadeiro sentido. Porém, como nós colocamos aqui, com relação às revelações que Jesus fez, ou poderia ter feito, ou havia necessidade de aguardar um determinado momento, ali então a gente já começa a entrar numa questão de difícil compreensão, como por exemplo, lá no Evangelho de João, quando ele diz para nós assim, que diz para os apóstolos, né, que ele poderia dizer muitas coisas, mas eles não compreenderiam, e que depois no futuro enviaria o Consolador prometido e tal. Porque se soltasse algumas informações naquela época, nós teríamos ali muitas dificuldades para entender sem uma base, porque é a mesma coisa que acontece na atualidade. Quando nós estudamos, por exemplo, sobre essas leis que nós estamos aprendendo a compreender, reencarnação, lei de causa e efeito, mediunidade, que de repente cai num ambiente leigo, inclusive dentro da própria doutrina espírita, nós vamos observar o quê? Que se nós não tivéssemos uma base doutrinária, compreendendo exatamente como funcionam essas leis, qual é a linha de raciocínio que nós temos que seguir, nós ficaremos ali então com uma compreensão limitada, uma compreensão incompleta, que geraria para nós muitas e muitas dúvidas. Dalva perguntou qual teria sido o ganho para o Espiritismo trazido por esse argumento de Kardec. A razão, Dalva, a capacidade que nós temos de analisar os textos, não da sua forma literal, mas entender o seu verdadeiro sentido, é exatamente isso que eu estava colocando agora, para que nós possamos entender uma determinada passagem, há a necessidade de termos uma base de conhecimento para poder analisar cuidadosamente aquilo que está sendo apresentado. Então o ganho do Espiritismo para nós, como eu sempre falo para vocês, muito mais do que o conteúdo que Kardec apresentou, é o método como ele desenvolveu todo esse conteúdo. E a partir desse método nós temos a capacidade não apenas de analisar aquilo que é apresentado, mas de fazer um julgamento justo. De julgar assim, bom, isso que ele apresentou pode ser verdade, pode não ser. Então vamos analisar os fatos.
Vamos observar tudo aquilo que diz respeito àquele tema. E nós vamos então montando um quebra-cabeça para chegar às nossas conclusões. E não simplesmente assim, aceita porque aceita. Porque, como eu falo para vocês, tudo aquilo que é apresentado para nós nesses textos filosóficos que nós estudamos, como textos, por exemplo, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, dos textos das próprias traduções de Kardec, nós podemos colocar tudo em xeque, colocar em dúvida tudo. E a partir dessa dúvida nós vamos então nos esclarecendo. E esse esclarecimento vem através do quê? Do estudo. Não simplesmente porque está escrito, mas analisar aquele conteúdo em cima de uma base, dentro daquela metodologia que ele nos apresentou. Teria aumentado ou diminuído o esclarecimento e união dos crentes? Essa questão de união e separação, Dalva, ela depende muito da forma como cada pessoa vive suas crenças. Então, se eu tenho assim, olha, eu acredito nisso e é só nisso. Como eu falei para vocês, aquilo que André Luiz colocou, se alguém acredita que uma coisa é uma coisa e para ela aquilo é o suficiente, então essa união ou separação, ela depende muito como cada pessoa vive as suas crenças. E a partir dali, elas vão se aproximando conforme elas vão estudando, conforme elas vão compreendendo. Então nós temos que nos aproximar muito mais pela razão do que pelas emoções. Porque as emoções para nós, nesse nosso estado em que nós nos encontramos, estado evolutivo, é uma situação muito passional. Então nós nos aproximamos pela simpatia, não pela racionalidade. Então eu tenho simpatia ou antipatia por alguém. Eu tenho simpatia por aquilo que ele pensa ou uma antipatia. Ninguém pensa assim, vamos analisar aquilo que nós estamos abraçando. Então quando nós falamos em crentes, falamos em crença, muitas vezes não falamos de racionalidade. Nós falamos de um sentimento impulsivo, muitas vezes até bastante conturbado. E por isso nós vemos tantas e tantas divergências que acontecem no nosso mundo hoje, dentro do ambiente religioso. Em que nós temos o grupo que acredita nisso, que condena o outro que ataca o outro. Por que tudo isso? Porque não existe a racionalidade. Existe apenas a emoção. E é aquela paixão que eu comentei com vocês, que quando nós pensamos passionalmente, a razão acaba ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Quando nós começamos a analisar os argumentos, estudar e aprofundar a nossa compreensão dentro da filosofia, não das fantasias que nós criamos com relação às crenças, mas da filosofia em si, aí então tudo começa a se ajustar. E é esse o grande legado que Kardec deixa para todos nós. Bom dia, abraço. Continuando, vamos lá. A paixão bem direcionada, né, Dudu? A paixão bem direcionada, ela é muito positiva, porque ela dá um impulso muito forte. O problema é que esse impulso é tão forte, né, como se fosse aquele carro com um motor muito potente para quem não sabe dirigir. O cara aperta o acelerador, o carro sai desembestado, provocando tudo isso, né? Então, mas se nós soubermos dosar isso tudo, né, olha, eu sou apaixonado pela doutrina, mas eu vou pisando no acelerador gradualmente para poder saber dirigir esse carro. Então, aprender a dirigir tudo isso é que é a grande arte para todos nós. Principalmente porque a gente está querendo, nesse sentido, né, compreender esse conteúdo e saber exatamente a sua real aplicação. Voltando, bom dia, abraço. Continuando. Tá. Só retomar aqui esse raciocínio de novo aqui em cima do parágrafo. Por outro lado, é certo que se Jesus houvesse dito tudo o que poderia dizer, teria se expressado sobre todas as coisas de uma forma clara e precisa, que não teria dado lugar a qualquer equívoco, como o fez com os princípios morais, ao passo que foi obrigado a encobrir o seu pensamento sobre os assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Persuadidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que Jesus anunciava, os apóstolos foram levados a interpretar-lhe o pensamento de acordo com aquela ideia. Em consequência, eles puderam redigir o que o mestre dissera, do ponto de vista do presente, de uma maneira mais absoluta do que talvez ele próprio teria feito. Seja como for,
A verdade é que as coisas não se passaram como eles supuseram. Então eles fizeram uma previsão, a partir dessa previsão não houve a realização, o que então nós nos perguntamos, aquilo que Jesus apresentou para nós estava correto ou estava equivocado? Ou foram os apóstolos que interpretaram de um modo equivocado, ou foram as traduções e os tradutores, né, e os organizadores desse conteúdo que acabaram mexendo mais do que deveriam. Porque, segundo os textos, está dizendo, ninguém vai morrer antes de me vir novamente. Morreram e não viram. Pelo menos não da forma física como se imaginavam. Kardec continua. A grande e importante lei da reencarnação foi um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e para suas consequências. Entretanto, assentou o princípio da referida lei, como o fez em relação às outras coisas. Essa lei, estudada e colocada em evidência nos dias de hoje pelo Espiritismo, é a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho que, sem ela, parecem verdadeiros contrassensos. Aqui esse parágrafo é muito curioso, porque Kardec traz um argumento a respeito daquilo que Jesus fez, ou poderia ter feito, e nós poderíamos utilizar esse argumento com relação ao próprio Kardec. Por exemplo, a grande e importante lei de reencarnação foi um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver, claro que é uma especulação de Kardec, né, é uma análise que ele está fazendo, uma hipótese que ele apresenta, porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e para as suas consequências. Aí nós nos perguntamos assim, a respeito das colônias espirituais. Kardec não falou sobre isso, mas depois veio o Chico e trouxe novas informações. Com relação às colônias espirituais, olha só então esse argumento colocando em vez de Jesus o nome de Kardec. A grande importância sobre as colônias espirituais foi um ponto capital que Kardec não pôde desenvolver porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e as suas consequências. Percebem que se encaixa perfeitamente na mesma situação? Quando nós começamos a levar ao pé da letra uma ideia, um conteúdo, uma filosofia que está incompleta, aguardando o tempo certo para poder se desenvolver? Jesus não falou sobre reencarnação. Kardec diretamente não, mas ele postou textos sobre isso com relação às comunidades espirituais. E aí muita gente vai dizer assim, não, Kardec não falou sobre isso porque não existe. Aí eu posso dizer, reencarnação não existe, porque Jesus também não falou sobre isso. O que ele falou está sendo mal interpretado. O argumento é exatamente o mesmo com relação a isso. E por isso o grande perigo de nós nos fecharmos dentro de um conceito, baseado naquele texto rígido, literal, no seu sentido literal, sem nos darmos conta que as informações vão chegando, a filosofia vai desenvolvendo, conforme nós vamos tendo capacidade de entender. Muito mais do que isso, falar, por exemplo, sobre essa ideia de se existe ou não essas comunidades no mundo espiritual. Estou pegando um assunto que é um daqueles mais polêmicos, né, no nosso meio, dentro do meio espírita. Não é o fato de nós esperarmos o tempo certo para soltar essa informação. É o tempo certo de nós termos capacidade de analisar essas informações. De pegar, por exemplo, tudo aquilo que foi apresentado até agora, de todos os espíritos, dos seus depoimentos, de analisar a lógica dos fluidos. Então percebam que muito mais do que a gente ficar preocupado com o texto, com o sentido literal de uma informação, dizer assim, existe colônia espiritual, ponto. Aí eu vou dizer assim, eu acredito ou eu não acredito. Na verdade não é isso. Espera aí, quem está dizendo isso? Quem mais disse isso? Como isso é possível? Então a gente, na verdade, vai construindo um alicerce de um raciocínio para poder aceitá-lo. E não simplesmente aceitá-lo pelo fato de ter sido dito.
Porque muitas coisas foram ditas. Basta a gente lembrar, quando se fala, por exemplo, sobre o islamismo, nós temos no Alcorão uma passagem que fala que todo fiel tem direito de combater os infiéis. E aí ele dizia que quando uma comunidade sofria um ataque de um grupo infiel, essa comunidade tinha o direito de se defender. Aí os muçulmanos radicais entenderam que eles tinham o direito de tomar a iniciativa de atacar aqueles que são os infiéis. Daí então nós temos os terroristas, que eles simplesmente se explodem ou destroem, porque está escrito que eles têm o direito de fazer isso, levando no sentido literal, sem construir uma base para aquele raciocínio. O Brás colocou, muitos espíritas ainda imaginam o mundo espiritual como abstrato. Não própria doutrina, mas teve o capricho de dizer que o espírito é matéria, embora quintessenciada. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que há necessidade, Brás, da gente construir, da gente analisar, da gente argumentar. Bom dia, Fábio. Do que simplesmente pensar, né? A gente lembra que Chico, nós chegamos a falar sobre isso semana passada, quando ele trouxe para nós esse argumento, essa ideia, ele ficou muito receoso com relação a isso. E quando essa informação chegou com a publicação de Nosso Lar, provocou aquele alvoroço naqueles que eram, vamos dizer assim, os mais ortodoxos, daqueles que eram os mais liberais. Mas isso porque as pessoas estavam analisando a informação que foi apresentada, mas não tinham a oportunidade de construir um raciocínio em cima daquilo que foi apresentado. Por falta de estudo, por falta de entendimento da doutrina, por paixões. Continuando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá. É nessa lei de reencarnação nesse caso, que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais. Uma vez que elas não podem se aplicar às pessoas dos apóstolos, isso porque no texto bíblico dizia que ninguém morreria sem antes vir o retorno de Jesus, né? Uma vez que elas não podem se aplicar às pessoas dos apóstolos, é evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isto é, ao tempo em que sua doutrina melhor compreendida for a lei universal. Dizendo-lhes que alguns dos que estavam ali presentes veriam o seu advento, isso só podia ter sentido ser entendido no sentido de que eles reviveriam nessa época. Os judeus, porém, imaginavam que iam ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam suas alegorias ao pé da letra. Aliás, algumas das predições se realizaram no devido tempo, tal como a ruína de Jerusalém, as desgraças que se seguiram e a dispersão dos judeus. Mas Jesus levava a sua visão muito mais longe, e falando do presente, daquele presente, constantemente referia-se ao futuro, né? Daquela ideia de que alguma coisa estava por vir. Então, para analisarmos essas predições, e como a gente lembra, predição significa você dizer antes alguma coisa que viria a acontecer, Kardec se preocupou a analisar cada uma dessas passagens, e ainda vai continuar analisando, nós veremos aqui em seguida um outro texto, analisando então aquilo que ele disse e tentando, e é uma tentativa que a gente faz, obviamente, pelo fato de não termos ali livros ou textos que sejam para nós bem embasados, que sejam sólidos, mas que foram interpretados, e cada interpretação apresentava os argumentos de cada comunidade de acordo com sua cultura, com seu entendimento, com suas crenças. Tanto que nós pegamos os textos do Novo Testamento e nós perguntamos quantas das religiões aqui no Brasil seguem o Novo Testamento. Aí teríamos católicos apostólicos romanos, católicos ortodoxos, evangélicos de vários segmentos, os espíritas. Por que ninguém fala a mesma linguagem? Por que são religiões tão diferentes baseadas no mesmo texto?
exatamente porque fazem uma análise passional desse conteúdo. E nessa análise passional nós criamos, então, não apenas divergências, mas rupturas mesmo. Aquele ponto de dizer que eu estou certo e você está errado, eu vou e você não vai. Então, essa capacidade analítica que nós vamos desenvolvendo com os estudos desse conteúdo filosófico apresentado pela doutrina, muito mais do que o próprio conteúdo, mais uma vez, é o método que nós vamos estudar. Se há algo que não pode ser compreendido agora, nós podemos guardar isso para o momento em que novos esclarecimentos virão, ou a nova compreensão também. É a mesma coisa que eu te falei, Dalva. Nós temos essas divergências por uma questão de interpretação. Como nada ficou claro, nós temos aquele segmento que prefere somente aquela pureza doutrinária, tem outros que acabam contaminando de uma forma muito perigosa aquilo que foi apresentado, colocando ali suas opiniões, suas ideias. Nós temos essa interferência do próprio mundo espiritual, trazendo também uma quantidade significativa de textos que trazem muitas vezes mais confusão do que esclarecimento. Por isso, independente das fontes que trazem essas informações, somos nós que devemos filtrar. E é essa filtragem que é o grande trunfo que nós temos. A capacidade de estudar, mas de estudar de uma forma racional. Porque eu posso estudar e dizer assim, olha, eu estudei e eu percebi que o seu não presta e o meu presta. Pronto, já bagunçou. Chico Xavier ele tem um argumento muito interessante. Bom dia, Márcia. Ele tem um argumento muito interessante naquela passagem do Pinga Fogo, em 1971, se eu não me engano, quando o Pinga Fogo, vocês se lembram, aquele programa de debates, em que um entrevistado ficava ali no meio de uma bancada, e então nós tínhamos ali os entrevistadores, aqueles que faziam as perguntas, todos eles então moderados por um apresentador. E ali pelo fato, o nome Pinga Fogo, exatamente isso, pingava fogo mesmo. Algumas vezes, porque a gente conhece o Pinga Fogo apenas na apresentação do Chico Xavier. Mas o Pinga Fogo ele tinha ali entrevistas políticas, entrevistas artísticas, entrevistas religiosas, e algumas vezes ali a coisa pegava fogo. Era assim aquele debate de espirrar para todo lado. No caso do Chico foi uma coisa bem tranquila. Então chegou aquela pergunta de um pastor evangélico questionando o Chico: você fala que existe reencarnação. Isso naturalmente é tudo aquilo, Miriam, não era necessariamente polêmico, mas aquilo que era de interesse para a sociedade. Algumas vezes era alguma coisa bastante tranquila, porque o assunto era interessante, a pessoa era famosa. Imaginar, por exemplo, uma entrevista no Pinga Fogo com Pelé, que tinha acabado de ser campeão do mundo. Vamos conhecer Pelé, fazendo perguntas e coisa e tal, e algumas vezes assuntos eram polêmicos. Então, assim, não necessariamente para trazer debates problemáticos, mas para trazer um esclarecimento de um modo geral, Hoje nós temos Mesa Redonda da TV Cultura, outros programas que apresentam o mesmo modelo. Mas então, diante daqueles assuntos que eram apresentados, um pastor evangélico perguntou ao Chico, então, Chico Xavier, a doutrina espírita fala sobre reencarnação, mas como você pode afirmar a reencarnação diante daquilo que aqui é apresentado na Bíblia sobre Adão e Eva? Porque eles foram criados, eles não foram reencarnados. Claro que para nós hoje a gente fala assim, isso aí, esse assunto já não tem nem sentido mais debater, mas a gente está falando de alguma coisa que aconteceu há mais de 40 anos. Então naquela época, essa ideia da criação, essa ideia do Gênesis e tudo mais, era algo muito aceito. Hoje os próprios grupos começam a pensar de um modo diferente. Mas muito bem. Como é que pode argumentar então? Nesse caso nós temos o quê? Chico colocava assim, olha, primeiro, dois argumentos importantes que ele utilizou. Como é que nós vamos analisar alguns fatos que acontecem de crianças que nascem com doenças congênitas? Qual é o sentido de nós vermos uma criança que nasce com essa doença, muitas vezes grave, diante da perfeição divina? Se não tiver tido uma causa anterior que justificasse
evento, esse aprendizado de acordo com aquilo que nós entendemos. E aí então Chico começa, olha, crianças que nascem com cegueira, que nascem com limitações intelectuais, com má formações. Então, se nós pensarmos que em Deus perfeito, Deus do amor, permite que uma criança nasça daquele jeito, isso acaba ficando sem sentido, embora haja argumentos no Antigo Testamento, como por exemplo a Jó. Jó que é testado na sua paciência até o limite. E aí, como eu mesmo já ouvi, de pessoas que dizem assim, não, mas Deus está te testando. Aí eu olho para mim, mas por que eu? Por que não o vizinho? Ele tinha que me testar, o que eu tenho de tão especial para ser testado dessa forma? E aí então Kardec apresenta esse primeiro argumento. O segundo argumento ele diz assim, temos também que estudar, e é a parte importante, que ele diz assim, temos também que analisar cuidadosamente os textos bíblicos, porque nós temos, por exemplo, lá no capítulo 6 do livro A Gênese, quando Caim matou Abel e fugiu para a cidade de Nod, onde lá ele encontrou uma cidade pronta, ele se casou e teve filhos. Se Adão e Eva foram os dois primeiros, e eles tiveram 2 filhos, um filho matou o outro, fugiu e foi para uma cidade, e lá encontrou uma comunidade, então tem alguma coisa errada. Então o argumento de Kardec é assim, nós temos que estudar com bastante cuidado aquilo que está escrito. E por que nós estamos falando isso? Porque eu falei para vocês que aquela ideia de dizer assim, olha, eu estudei e eu tenho certeza que a minha opinião está mais certa do que a sua. Kardec, o Chico foi muito sutil. Vamos estudar com mais calma para ver se a gente consegue encontrar uma resposta mais coerente. E exatamente esse cuidado, essa sensibilidade que nós temos que ter. E mais uma vez, a gente colocar, se uma pessoa está convicta de que aquilo que ela leu é uma verdade absoluta, e isso não traz nenhum tipo de problema para a convivência com outros, não há por que tentar convencê-la do contrário. Ninguém convence ninguém, são as pessoas que se convencem. Se nós estamos, por exemplo, num debate espírita, dentro de uma casa espírita, e surge esse assunto, as coisas começam a ficar mais calorosas, a nossa proposta não é tentar contra-argumentar, mas é acalmar os ânimos, apresentando exatamente essa ideia. Vamos aguardar por novos estudos, novas análises, vamos trazer mais argumentos, outras fontes para analisarmos. E não ficar aquele debate de um apontar o dedo para o nariz do outro e dizer que é e que não é. Para informações que são incompletas para nós. Ah, mas Kardec disse, fora de Kardec não há salvação. Ah, porque isso é uma impureza doutrinária. Kardec disse que a doutrina espírita não estaria completa, que ela evoluiria de acordo com a ciência, mas muito mais com a ciência, evoluiria a partir do nosso entendimento da metodologia científica. Nós aprenderíamos a estudar isso de um modo mais cuidadoso a partir não apenas daquilo que ele mesmo apresentou, mas de novos conteúdos que viriam no futuro, como tem vindo já há bastante tempo, em especial a partir do lançamento dos livros do Chico Xavier. O Brás colocou, quando o argumento é para Deus tudo é possível, você pode encerrar o debate. Para por aí. Se tudo é possível, então ele faz o que quer e nós atribuímos a ele coisas que nem mesmo têm sentido. Então, na verdade, a nossa proposta é exatamente desenvolver esse sentido harmônico de trazermos para nós aquele pensamento convergente de todos vindo para o mesmo ponto, do que alimentar a divergência, onde cada um vai para um lado diferente. Porque é um detalhe interessante. Por maior que seja o meu conhecimento dentro de uma filosofia, como por exemplo dentro da doutrina espírita, esse conhecimento não vai garantir o destino que eu imagino ter. Nós chegamos até a ver isso ontem, vocês lembram? Estudamos lá na Sala Espiritismo Net Brasil a parábola do bom samaritano, em que o sacerdote perguntou a Jesus, de que forma que nós vamos alcançar o reino dos céus? E Jesus coloca, amai a teu próximo como a ti mesmo, ponto. Ele não disse assim, olha, para você alcançar o reino dos céus, você precisa participar lá da salinha Jesus e a doutrina dos Espíritos e estudar o livro dos Espíritos. Ele não falou isso. Então o conhecimento para nós nos traz informações para nos ajudar na mudança de conduta.
Então não importa, porque muitas vezes eu sou uma pessoa letrada, eu sou uma pessoa com desenvolvimento acadêmico, tenho uma formação superior, uma pessoa muito inteligente, com boa argumentação, com uma boa memória, com um bom entendimento, e em contrapartida eu tenho uma pessoa completamente analfabeta do meu lado, que vive em função do amor e da caridade. A pergunta é, qual dos dois vão alcançar o reino dos céus de acordo com essa parábola do bom samaritano? Isso resume tudo. Então qualquer coisa que a gente perceba dos doutores da lei, entre aspas, em qualquer tipo de filosofia, se aquele argumento que ele está apresentando, tentando convencer as pessoas, isso é uma situação delicada também. Isso me faz lembrar, como eu já comentei com vocês, a Maíse Braga. Maíse Braga era uma palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, eu já falei para vocês sobre ela várias vezes, e ela então numa palestra ela falava sobre a própria experiência reencarnatória dela. Uma médium com muita... Sim. Lá na parábola do bom samaritano. Então quando nós, por exemplo... Dá uma olhadinha lá, Baba, que você vai encontrar exatamente isso que ele colocou. Falando sobre o doutor da lei, falando sobre o levita, né, que estava ali junto, o sacerdote. Então, quando nós, no caso dela, ela falava assim que durante a encarnação dela, a encarnação anterior, não anterior, mas duas anteriores, ela dizia que era uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande de articular ideias. Ela falava, ela convencia, né, Coelho, bom dia. Ela articulava, conversava com as pessoas, convencia todo mundo e coisa e tal, mas a ideia que ela disseminava era uma ideia muito problemática. E ela gerou muito sofrimento, convencendo as pessoas de uma ideia que ela acreditava ser uma verdade. Como nós temos hoje líderes filosóficos, políticos, religiosos, que levam uma ideia definitiva e as pessoas seguindo aquilo acabam sendo conduzidas por uma trajetória de muito sofrimento. E aí depois ela dizia que após aquela encarnação dela, ela viveu uma segunda encarnação em que ela veio muda. E nessa mudez foi exatamente ali, não uma punição, mas um complexo de culpa de se recusar a falar novamente para levar esse sofrimento, ao sofrimento que ela levou anteriormente. E depois, nessa encarnação atual, se tornando uma palestrante espírita, ela disse que voltou falando pelos cotovelos, né, como ela mesma brinca, só que agora transmitindo essa mensagem do Evangelho. E falando, inclusive, sobre questões importantes da doutrina. E eu me lembro até conversando, né, com o Dr. Herman, espírito lá no Rio de Janeiro, quando eu estive lá, ou aí no Rio de Janeiro para vocês, quando ele disse assim que grande parte de palestrantes espíritas são aqueles trabalhadores que estão agora aprendendo a usar o verbo de um modo saudável, diferente do que fizeram no passado, ou diferente do que fez no passado, que usou essa argumentação para ganhar debates, para levantar ideias, para satisfazer o orgulho. Exatamente, ela é do CELD, né, Jandira? Então, assim, eu sei falar, eu falo muito bem, porque eu sou isso, eu sou aquilo, só que agora volta para fazer a coisa certa. Então nós vemos assim que, nesses debates que nós encontramos dentro do meio espírita, é muito mais uma fogueira de vaidades do que necessariamente uma missão de difusão dos evangelhos, dos elementos morais do evangelho, e também do conhecimento que a doutrina espírita vai nos apresentando. Se eu entro num debate para defender a minha verdade em detrimento da verdade do outro, eu já estou no caminho errado. A menos que eu esteja defendendo a integridade não apenas física, mas moral e intelectual daqueles que estão sendo influenciados por aquela ideia que eu considero equivocada. E mesmo assim a gente lembra, com toda a sensibilidade, todo o cuidado, toda a harmonia, como Chico Xavier fez, nas nossas argumentações, para deixar sempre como resultado final a fraternidade e o amor ao próximo, que embora seja uma expressão que talvez
esteja muito batida na atualidade, ela é muito mal compreendida também. Então essa exatamente aqui é a ideia, o argumento que a gente traz a respeito dessas questões que não são claras para nós, que carecem de uma interpretação, que carecem de uma análise cuidadosa. Então nós vimos aqui que nessa parte, para quem quiser lembrar, é a partir aqui, segundo advento do Cristo, o item número 43, do capítulo 17 do livro A Gênese, em que Kardec coloca exatamente aquilo que é apresentado nos evangelhos, levanta esse debate para analisarmos se aquilo de fato foi dito do modo certo, não dito do modo certo, porque quem disse a gente coloca Jesus como referência e já parte do princípio, né, que essa é pelo menos o entendimento que nós temos, parte do princípio de que tudo aquilo que ele disse estava certo. Mas a gente começa então a pensar em todos os intermediários, todas as etapas intermediárias que acabaram alterando o sentido original. Começando pelo entendimento claro se aquilo foi dito da mesma forma, se foi escrito da mesma forma, se foi traduzido da mesma forma, se não houve manipulações, que até hoje nós encontramos mais de 30 traduções bíblicas aqui no Brasil. Mais que 30. E por que nós temos que pegar 30 traduções se o texto é único? Porque cada um coloca ali o seu detalhe, né, a sua preferência. No caso dos copistas, né, Brasil, é um trabalho belíssimo que acontecia naquela época, não havia ainda, né, Gutenberg não havia criado a imprensa. Então tudo era feito escrito, e o interessante, muito mais do que escrito, ele era escrito por homens. Mulheres não faziam isso. Seria quase que uma blasfêmia uma mulher escrever ou desenhar aquelas gravuras num texto bíblico. Isso era trabalho de homem, de seres superiores, seres inteligentes. Mulher era analfabeta, não estudava, a sua função era casa, cozinha e ter filhos. Isso estamos falando de século VIII, século IX, século X, avançando até ali, século XIV, século XV. Então os copistas, na verdade, eles copiavam. Nem tinha alma, né? E ó, chicote para vocês, ó. Então o detalhe era que naquela época os copistas copiavam apenas aquilo que era apresentado. Mas nós tínhamos aqueles que eram os elaboradores. Aqueles que elaboravam, aqueles que pensavam, que organizavam, que mudavam. Depois que eles faziam todo o ajuste, aí então ia para os copistas, que nada mais faziam do que copiavam. Então tudo isso foi modificado. E muitas vezes até não necessariamente com uma intenção. Era uma interpretação, uma mudança, né? Nós tivemos o aramaico, o grego, o árabe. Os árabes tiveram uma contribuição importantíssima na preservação dos evangelhos, porque eles tinham, diferentemente da Arábia que nós temos na atualidade, onde só se fala em petróleo, só se fala em islamismo e terrorismo, os árabes naquela época, né, antes dos séculos 10, antes do século 11 daquela época, aquela região da Península Arábica era um centro intelectual do nosso planeta. Não apenas com aquilo que eles desenvolviam, a matemática, como a álgebra, astronomia, medicina e tantas outras artes das ciências humanas, mas eles também eram portadores, eles mandavam emissários viajar pelo mundo afora para comprar livros. Então eles iam para a Europa, iam para a África, iam para a Ásia, compravam e acumulavam aquilo no lugar onde eles viviam. E muitos textos bíblicos, muitas bíblias foram compradas e naturalmente traduzidas para o árabe, porque era para que eles guardassem aquele conhecimento. E aí então eles traduziam aquilo, e aí durante todas aquelas guerras que aconteceram na Europa, destruição de biblioteca, como o caso de Alexandria e tudo mais, depois voltaram aos árabes para pedir de novo aquelas fontes, para retraduzir para o latim, para recuperar aqueles textos. Então você imagina, do aramaico vai para o árabe, do árabe vai para o latim, do latim vem para a atualidade, vai para o português. Quantas e quantas vezes isso acontece?
E dá para a gente ver a própria dificuldade nos tempos atuais, com toda a comunicação que nós temos hoje, quando se fala sobre tradução de músicas. Temos vários sites, né, com tradução de letras de música, que são muito úteis, né, diga-se de passagem. E você pega 3 sites diferentes. Façam essa experiência, por favor. Para a gente não pensar em Kardec, vamos falar do inglês, que é muito mais prático. Peguem uma música estrangeira que vocês gostam, uma música de língua inglesa, aquela música que vocês adoram, e vão em 3 sites diferentes para pegar a tradução daquela letra. E façam uma comparação. Essa é uma lição de casa, a gente depois vai cobrar isso na aula seguinte. E observem as traduções que são feitas. Traduções literais, traduções livres, e acaba mexendo em tudo. E nós estamos falando na tradução do inglês, uma língua fluente no século XXI, que ainda assim nós encontramos divergências. Bom dia, Arte. A Fraterna colocou interessante que quem tem útero é a mulher. E sem esse órgão, o homem aqui não vai estar. Mas o detalhe é esse, né? Vocês são apenas portadoras. Ou eram portadoras, né? Apenas o receptáculo daquilo que os homens proveriam para o nosso planeta. Essa é a ideia, lamentavelmente, né? Então, tudo isso que nós conversamos agora, a respeito desse conteúdo doutrinário, é exatamente para que a gente possa calibrar o nosso entendimento, a nossa razão, os nossos sentimentos, para não provocarmos esse tipo de situação problemática em nome da defesa da nossa verdade. Mas que nós tenhamos a sensibilidade de sempre proporcionar harmonia em todos os grupos que desejam alcançar esse conhecimento. Como eu falei para vocês já em outros estudos, se nós pegássemos todas as religiões e fizéssemos aquele grande congresso ecumênico e todas falassem sobre os pontos em comum e não nas diferenças que existem entre elas, com toda certeza nós transformaríamos o nosso planeta. Mas é coragem para fazer isso, você abrir mão da sua verdade para aceitar um ponto que, embora seja comum a todos, acaba sendo colocado em segundo plano. E essas verdades vêm exatamente, que são verdades comuns a todos, verdades absolutas, tratam exatamente dos elementos morais. Todas as religiões falam de amor. Por que não falarmos sempre do amor? Eu vou falar quem é o profeta, quem é o missionário, de que forma, qual é o local certo para fazer as coisas, quais são as escrituras mais corretas, mais verdadeiras. Percebemos o que então? Que nós nos prendemos muito mais a questões exteriores do que a uma questão interior. Falar de Deus, por exemplo, não, Deus tem preferência por mim, pelo meu, pelo nosso, do que pelo seu. Quem somos nós para falarmos sobre as preferências de Deus? Se nós sabemos que o que une os homens é exatamente o sentimento do amor. O sentimento que une os homens a Deus é o sentimento do amor. Então fica fácil da gente compreender. Então, mais uma vez, valeu, Zé, valeu, Braço, até mais. Então, mais uma vez, como diz André Luiz, se alguém segura uma madeira e ele acredita que aquilo é uma pedra, desde que ele não utilize nem essa pedra nem essa madeira para ferir alguém, ele pode ficar com a sua verdade. Só que nós temos então que educar o nosso ego, educar o nosso orgulho para que ele não queira mudar a opinião do outro. Porque isso não vai fazer nenhuma diferença. O próximo texto que nós vamos estudar, fazendo aqui uma introdução, trata-se então do sinais precursores. Deixa eu ver rapidamente aqui. É um texto um pouquinho longo, a gente já começa fazendo aqui o início, porque trata exatamente dessa realidade que nós estamos vivendo aqui. Kardec utiliza, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 passagens, 5, 6, 7, 8 passagens do Novo Testamento. Vamos então analisar uma a uma e depois no nosso próximo encontro a gente faz um estudo sobre elas. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Está aqui, sinais precursores. Precursores do quê? Pré-cursor, um curso que a humanidade vai tomar
esses sinais que preveem essa mudança de curso. Mateus capítulo 24, de 6 a 8. Vós ouvireis também falar de guerras e rumores de guerra, mas tratai de não vos perturbar, uma vez que é isso que essas coisas aconteçam, porém ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fome e tremores de terra em diversos lugares, e todas essas coisas serão apenas o começo das dores. E isso aqui é bastante perturbador se nós não tivermos equilíbrio suficiente para lidarmos com essas informações. Apenas o começo das dores. Se isso é o começo das dores, o que será que virá ao nosso encontro no futuro? Nesse futuro próximo, principalmente nessa época em que nós estamos presenciando esses fenômenos. Exatamente, Jandira, falamos sobre isso ontem. Mas o detalhe é que guerras e terremotos acompanham a trajetória da nossa história em todos os tempos. A gente acha que os terremotos destruidores são coisas da atualidade. Aconteceu agora lá no Haiti, aconteceu em Sumatra, aconteceu não sei aonde. Mas na Idade Média também nós temos vários e vários terremotos que provocaram também grande sofrimento. Talvez não com tanta intensidade pelo fato de nós não termos no passado a estrutura que nós temos hoje, com prédios, com edificações, com grandes aglomerações. Basta a gente lembrar que hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, tínhamos 2 milhões e meio de pessoas, 2 bilhões e meio de pessoas. No século XIX, na época de Kardec, um estudo que eu tive a oportunidade de pesquisar, a população mundial não passava de 1 bilhão de pessoas. Então o tamanho do planeta era o mesmo. Os grupos ficaram concentrados em algumas comunidades, mas tínhamos 7 vezes menos pessoas do que na atualidade. Consequentemente, as tragédias não eram tão intensas, tão contundentes como na atualidade. Viviam no meio rural, não viviam tanto em cidades. Então tínhamos todas essas situações. Guerras. Nós achamos que os problemas com os terroristas, com o Estado Islâmico, com guerras recentes, né, de pequenos conflitos que nós vemos por aí, é o grande terror da humanidade. A nossa sociedade teve a oportunidade de presenciar a Segunda Guerra Mundial, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior conflito que mais mortes proporcionou. Mais de 60 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, sem precedentes na história da humanidade esse tipo de experiência tão destrutiva. E isso aconteceu foi exatamente no final, em 45, né? De 45 para cá nós tivemos então 65 anos, 75 anos. Não, na verdade foi em Japão, né? Hiroshima e Nagasaki nós tivemos ali. Então, deixa eu ver, de 45 para cá tivemos 55, 65, 75, 76 anos agora. Então nós temos ainda, né, aqueles que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Minha irmã é fisioterapeuta, então ela lida com idosos. E temos ali um veterano da Segunda Guerra Mundial, com 94 anos de idade. Firme, forte e saudável. Então, quer dizer, nós temos ainda aqueles que presenciaram essas experiências em loco, né? Em loco. Não apenas lendo em livros de história ou vivendo à distância, mas estiveram na guerra. Então, quer dizer, essas guerras que nós tivemos agora, no passado, quantas guerras tivemos entre os reinos, entre as nações, cruzadas. Então, esses eventos vêm acontecendo na história da humanidade durante várias e várias gerações. Então, não é uma exclusividade nossa. A diferença é que nós percebemos pela quantidade de pessoas e também pelos meios de comunicação, nós temos mais informações e percebemos que isso afeta uma maior quantidade de gente, por termos uma população maior. Mas esses eventos, como Jesus colocou para nós, são sinais precursores, agora, né, de desencarnações coletivas, resgates coletivos, né, como a Mauri lembrou ali também.
Mas você sabe, Odalva, o progresso do homem, sem dúvida nenhuma, houve um progresso intelectual e houve também um progresso moral, porque foi exatamente em virtude desses grandes conflitos, dessas grandes tragédias, que nós aprendemos a mudar a nossa conduta. Sem a dor, nós não conseguimos nos transformar. Nós não temos ainda a capacidade de tomarmos iniciativa, de dizermos assim, eu estou com vontade de mudar. A gente muda porque percebe que está doendo. O Jandira colocou, a minha maior preocupação é mais pela maldade dos homens, como foi na Segunda Guerra ou pior. Não, felizmente, essa é uma fé que eu tenho, de que nós não chegaremos a esses extremos. Hoje nós temos uma comunidade muito mais preocupada com o bem do que com o mal. Então, se por acaso nós encontrarmos uma grande calamidade afetando o mundo, nós teremos a união de várias forças para impedir que isso aconteça, como tem acontecido atualmente, né? Nós vemos ali grupos que estão se juntando, não obviamente do modo perfeito para resolver as coisas rapidamente, mas estamos ali nesse processo de transformação. Que é claro que pelo fato de nós estarmos testemunhando esses eventos, nós queremos ver os resultados agora. Mas muitas vezes nós temos ali algo que desenrola durante bastante tempo. Algo que desenrola durante, por exemplo, olha, só para vocês lembrarem, a Guerra Fria, ela durou, foi de 1900 e, a partir de 45, 46, até mais ou menos 1980, nós tivemos ali uns 35 anos de Guerra Fria. E ainda temos resquícios dela, como Cuba, por exemplo, agora. Então a gente vê que uma determinada ideia, ela se desenrola durante décadas, que as gerações vão acompanhando, e não apenas uma geração. A Jandira colocou, meu pai sempre disse que para haver paz tem que haver a guerra. Leon Denis ele fala sobre isso, Jandira, no livro que trata do Espiritismo e a Guerra, que ele diz assim, que quando alguma coisa está assentada numa base que não é bem formada, você precisa destruir tudo e começar de novo. Então muitas vezes você não tem a paz porque as ideologias estão tão cristalizadas que somente destruindo essas ideologias e criando uma nova é que tudo acontece. Então nem sempre é assim, mas certamente é o que acontece na maioria das vezes. Dalva colocou, né, sem falarmos nas outras duas componentes da guerra, né? Sim, todos esses eventos que vão acontecendo no nosso meio a gente vai percebendo, mas é assim, o homem ele usa a inteligência para criar algo negativo, mas também para algo positivo. Da mesma forma que uma arma biológica foi criada, uma transfusão de sangue também foi desenvolvida. Um transplante, uma vacina. A energia nuclear, que foi criada inicialmente como uma arma de guerra, se tornou não apenas fonte de energia, que também é algo discutível, mas hoje você tem os tomógrafos, ressonância magnética, radioterapia, que são recursos da medicina que nos ajudam a preservar a vida. Então temos um lado positivo, um lado negativo. O homem ainda é motivado, movido pelas suas ambições, mas com o passar do tempo ele vai aprendendo a utilizar isso de modo muito mais proveitoso. Mas então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Lemos então somente essa primeira passagem de Mateus, para dar aquele gostinho, né, do que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, dos sinais precursores. A Jandira colocou, necessariamente não é só dor. Afinal de contas, a Terra é um hospital, mas também é uma escola. É uma opção nossa. Não, eu digo assim, Angelina, que a dor ela acaba sendo para nós aquilo que é mais importante. Por exemplo, um aluno numa escola, temos aqueles alunos que são muito dedicados, que gostam de estudar, que amam o conhecimento, mas há aqueles que só estudam quando são empurrados. E essa dor é uma dor moral, por exemplo, o medo de repetir de ano, o sofrimento e a angústia. Então o que faz? Faz com que ele estude mais para evitar esse sofrimento. No nosso trabalho, se você não trabalhar espontaneamente, você vai passar fome. Você vai ter uma série de problemas sociais, econômicos, afetivos, psicológicos, orgânicos. Então o indivíduo trabalha motivado por essa dor. Então ele vai trabalhando para minimizar cada vez mais e até cessar, para encontrar estabilidade. Mas se ele parar, voltam todos os problemas. Essa é uma característica do mundo de provas e expiações. Pessoal, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, né? O assunto é legal, bastante coisa de atualidade para a gente poder debater, para a gente poder discutir, mas chegamos aqui no nosso final. Então,
Próximo estudo, nós voltaremos aqui para o item número 47, sinais precursores. Vamos falar sobre tudo aquilo que acontece na nossa atualidade. E depois falaremos sobre... Deixa eu pegar rapidamente aqui. Tá aqui, ó, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Então a mediunidade se tornando presente, intensa nos nossos tempos atuais.